Boa noite a todos. Que Deus derrame infinita bênçãos sobre todos nós, nossa família, também nossos familiares, nossos amigos, parentes e até mesmo os que não são nossos amigos. Que Deus venha abençoar a todos, sem exceção de crença, religião, não importa. Que todos recebam a bênção de Deus. Agradeço a Deus por esse momento e por tudo que Ele tem feito por nós, por mim, por vocês. Sim, pois vocês tiveram o direito e o privilégio de um novo dia permitido por Deus. Pois se Ele não tivesse permitido, muitos, como muitos hoje, não tiveram esse privilégio que nós estamos tendo. Obrigado ao meu Senhor, ao meu Deus, e agradeço a Deus por me dar a oportunidade de ser usado cada vez mais por Ele para trazer uma palavra de fé, de confiança, de compreensão, de amor e de união. Amém? Eu quero trazer a vocês hoje, é muito importante para que esse assunto venha a ser esclarecido de uma forma essa que é bíblica, está na Bíblia, sobre o batismo. O batismo nas águas. É um assunto que traz, de certa forma, polêmicas e de uma maneira que também contradições ao que está escrito na Bíblia. Este é um assunto fundamental para aqueles que desejam realmente uma nova vida com Cristo Jesus. É tão importante esse assunto, é tão importante que o Senhor, ao aparecer para os discípulos, depois de ter ressuscitado, lhes deu ordens explícitas, dizendo: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está em Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 16. Mateus, por sua vez, registra as palavras do Senhor, dizendo: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Está em Mateus 28, versículo 19. Veja bem que o assunto traz para nós uma realidade, traz para nós um entendimento que é bíblico sobre o batismo. Tanto que
o significado do batismo nas águas, da mesma forma que o sepultamento é uma cerimônia pública que marca o fim da vida terrena, o batismo nas águas é uma cerimônia pública que marca o fim da vida natural de uma pessoa. O significado do batismo nas águas, de fato, o batismo nas águas é mais do que um testemunho público da conversão de uma pessoa ao Senhor Jesus. É por meio dele que somos sepultados, da mesma maneira que o Senhor foi. Significando que a nossa vida, para nós e para o mundo, está definitivamente morta com o batismo. O nosso eu deixa de existir para o pecado, que já não tem mais domínio sobre nós, pois já estamos mortos para ele. Veja como é importante o significado do batismo nas águas. Isso é muito importante para que seja esclarecido e tiradas dúvidas sobre o batismo nas águas. E por essa razão, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador e em seguida é batizada nas águas por imersão, ela deixa de praticar atos pecaminosos, pois a sua vontade deixa de prevalecer, porque agora é dependente da vontade de Deus sobre a sua vida. Por pior que seja o seu mau gênio, após a sua conversão, fortalecida pelo batismo, ela se torna uma pessoa dócil e humilde, mostrando aos que a cercam que um servo do Senhor deve trilhar um caminho oposto ao que o mundo lhe oferece. Essa é a verdade. Isso é o que o Senhor deixou escrito aos discípulos como o significado do batismo nas águas. Após aceitarem o Senhor Jesus como seu Salvador e se batizarem nas águas, as pessoas que têm algum tipo de vício, por exemplo, espontaneamente o abandonam, largam dos vícios. E isso acontece porque o batismo as possibilita uma nova maneira de viver. Por isso, o batismo tem que ser feito nas águas após a pessoa ser adulta. Uma criança não tem pecado. Então, você vai batizar a criança para quê? E por quê? A criança deve ser apresentada a Deus. Pois bem, pois a água, que é o elemento mais natural e purificador, simboliza a purificação da pessoa de seus pecados.
razão pela qual o batismo é feito nas águas. Por isso que é feito o batismo nas águas. O significado do batismo na água está sendo esclarecido para que não haja dúvida quanto ao ser batizado uma pessoa adulta na água. Tem e precisa e há uma necessidade de que se batizem e reconheçam seus pecados, seus erros, para que se torne uma pessoa limpa e pura. Está aí a razão pela qual o batismo é feito nas águas. Olha, naquela época, quando o povo hebreu saiu do Egito, indiretamente teve de se batizar nas águas para viver uma vida nova. Entenderam? Esse batismo foi sua passagem pelo Mar Vermelho. Noé, de certa forma, foi batizado através das águas do dilúvio para ser patriarca de uma nova geração na terra. E para vivermos em novidade de vida, é imprescindível que sejamos batizados nas águas. Quando Filipe desceu à cidade de Samaria, pregando o evangelho do reino de Deus e o nome do Senhor Jesus, olha, as multidões o atenderam totalmente foram unânimes, sendo batizados nas águas, tanto os homens quanto mulheres. Está lá em Efésios, Atos, no capítulo 8, versículos 5, 8 e 12. Portanto, tem que ter uma preparação para o batismo nas águas. Tem que ter uma preparação. Uma pessoa somente estará preparada para ser batizada nas águas depois de estar certa do arrependimento dos seus pecados e da sua fé no Senhor Jesus. Daí o motivo quando se pergunta para a pessoa se ele aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Aliás, essa é a razão de não batizarmos crianças. Por isso que não se batiza crianças. Criança não tem pecado. Criança nem sabe por que está sendo batizada. Porque está sendo jogada água no corpinho, na cabecinha. Não sabe. Olha, o batismo é uma cerimônia que requer do candidato arrependimento dos seus pecados. Entenderam? Como que uma criança vai se arrepender dos seus pecados se ela não tem pecado? Que pecado que tem uma criança? As crianças devem ser apresentadas a Deus, conforme está escrito. Está escrito. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhe as mãos,
as abençoou. Se você tem a sua Bíblia, olha lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 16. Veja como é muito importante o batismo nas águas. Veja como é muito importante. Portanto, eu não vou mais me alongar. Na próxima palavra, nós vamos dar continuidade sobre o batismo, o significado do batismo nas águas. Porque a partir daí nós vamos dar continuidade sobre o batismo, a preparação do batismo nas águas, sobre o batismo nas águas. Nós vamos estar orientando também o batismo no leito de dor. Então nós vamos dar continuidade nesse assunto na próxima palavra de vida. Amém? Então nós vamos parar para não ficar muito comprida a palavra de vida e continuaremos na próxima palavra de vida. Amém? Deus abençoe a todos.